imagina uma empresa que cria abrigos antibombas, mas que usa pessoas dentro como cobaias. Promete segurança, mas planeja o apocalipse desde o início. Vende o sonho americano, enquanto transforma pessoas em experimentos. Isso é Fallout. E antes que você pense aí que isso é só uma ficção científica, deixa eu te mostrar o quanto disso já acontece. Porque Fallout não é sobre um futuro ferrado, é sobre um presente disfarçado de apocalipse. Oi aí, meu nome é Rodrigo Ferreira e Fallout se passa 200 anos depois de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a China que destruiu o mundo em 2077. Mas essa guerra, esse apocalipse, não foi acidente, ele foi planejado. E por quem? Pela Vault-Tec, uma mega corporação que vendia abrigos antibombas chamados de Vaults. E a promessa era bem simples: compre um lugar no Vault e sobreviva ao apocalipse. Essa era a mensagem que eles passavam e milhões de pessoas compraram isso. Famílias inteiras, milhares de pessoas pagaram uma fortuna por isso, acreditaram na promessa e foram traídas. Os Vaults não eram um abrigo, era um laboratório. Cada Vault ali era um experimento social diferente. Vault com uma pessoa só, Vault onde as pessoas eram obrigadas a ser comunistas, Vault onde as pessoas eram expostas à radiação de propósito, Vault onde as famílias eram separadas e misturadas, e os moradores ali, ninguém sabia disso. Eles achavam ali que estavam seguros, eles achavam que estavam sendo salvos, e o BO mesmo ali de verdade é que estava todo mundo sendo enganado. A série começa ali com a Lucy McLean, uma moradora do Vault 33, o Vault perfeito. Todo mundo ali era feliz, todo mundo sorria, todo mundo ali vivia o sonho americano dos anos 50. A Lucy era extremamente otimista, educada, simpática, ela acreditava nas regras, ela acreditava que o Vault ali era seguro. Até ela descobrir que não. Quando seu pai foi sequestrado, a Lucy precisou sair do Vault pela primeira vez e ela descobriu que o mundo lá fora era um verdadeiro inferno. Radiação, mutante, violência, um caos absoluto, mas o pior de tudo não era o mundo destruído, era descobrir o porquê ele foi destruído. A Lucy descobriu que o seu pai, Hank McLean, não era quem ela pensava e que o Vault não era uma proteção, era uma prisão. E que foi a Vault-Tec que causou todo aquele apocalipse de propósito. A Lucy representa a gente. Ela acreditou na propaganda. Ela acreditou que a empresa queria o bem dela. Ela acreditou que o sistema funcionava e no final foi enganada. A jornada dela é sobre perder a inocência. É perceber que o mundo não funciona do jeito que te ensinaram. É descobrir que as empresas não estão nem aí pra você. E que o lucro, ele sempre vem antes das pessoas. E isso não é ficção. Existe muito potencial de ganhos com o fim do mundo. Mas estamos falando de fazer um investimento de peso com base em uma hipótese. Como vocês podem garantir resultados? Nós mesmos jogaremos as bombas. Cooper Howard, um ator de Hollywood antes do apocalipse. Um clássico, bonito, charmoso, famoso. Ele era o rosto da Vault-Tec. Era ele que fazia as propagandas que vendiam os Vaults naquela época. Olá, pessoal. Sim, sou eu, Cooper Howard, astro do teatro e do cinema. Mas não estou aqui hoje para falar com vocês do meu último filme. Não, hoje estou aqui para mostrar um vasto e maravilhoso lugar. Não feito pelo Deus Todo-Poderoso, mas pelo trabalhador. Uma verdadeira Camelot da era nuclear. Agora que tal acendermos as luzes? Cooper, ele acreditava nisso. Bom, até descobrir a verdade, né? A série, em um flashback, ela mostra isso. A esposa dele, Barbie, ela trabalhava na Vault-Tec e em um jantar executivo, o Cooper acaba descobrindo que era a própria Vault-Tec que estava planejando esse apocalipse. Ninguém ali estava esperando isso. Ele descobre que eles estavam criando o apocalipse. Um evento nuclear seria uma tragédia, mas também uma oportunidade. Talvez a maior oportunidade da história. Porque quando nós formos os únicos a sobrar, não haverá ninguém contra quem lutar. Um verdadeiro monopólio. Porque a guerra é lucrativa, o medo vende abrigos, o caos gera controle, o apocalipse é igual monopólio total. O Cooper percebeu isso e foi usado. A imagem dele foi usada para enganar milhões de pessoas. Ele foi cúmplice sem nem sequer perceber. Quando as bombas caem ali em meio àquele apocalipse, o Cooper vira um ghoul, um necrótico, um mutante radioativo que vive por mais de 200 anos aí. E esses 200 anos ele passa caçando, matando, sobrevivendo ali no deserto do jeito que dá, sem moralidade nenhuma. O Cooper ali representa a traição absoluta. Ele confiou no sistema, trabalhou pro sistema e o sistema traiu ele. Agora ele não acredita em nada, não confia em mais ninguém, ele só sobrevive ali. E na moral, quem aí vai culpar ele? Eu não vou. Bom, Lucy McLean, não sobraram só pêssegos enlatados e marmelada por aqui, querida. Às vezes,
Um tem que comer o outro. Máximos é outro personagem, um órfão. Seus pais acabaram morrendo ali durante o apocalipse. Ele acabou sendo criado pela Irmandade de Aço, uma entidade, uma organização militar que acaba acumulando tecnologias. O Máximos quer poder, quer reconhecimento, ele quer subir na hierarquia e acaba fazendo tudo pra conseguir isso. Ele mente, trai, manipula, mas é aqui que tá o ponto. O Máximos não é o vilão da série, ele só quer ser alguém. Ele cresceu sem nada, ele viu o mundo ser destruído, ele viu pessoas morrendo. E ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu que poder é igual sobrevivência. Máximos ali representa a ambição desesperada, quando o mundo é um caos, quando as regras não existem mais, quando ninguém mais liga pra você, você faz o que é necessário pra sobreviver. Isso corrói a sua humanidade sem nem você perceber. E um dia você para e olha pro espelho e não se reconhece mais. Quem é você? Todos saúdem Máximos, e tu serás cavaleiro daqui em diante. Saúdem o Cavaleiro Máximos. Saúdem o Cavaleiro Máximos. Saúdem o Cavaleiro Máximos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Fallout realmente quer dizer? Não é sobre bombas nucleares, não é sobre mutantes. É sobre o que acontece quando grandes corporações têm poder absoluto. E o que a Vault-Tec fez? Ela criou o problema, as guerras nucleares, porque guerra gera medo, medo gera demanda e demanda gera lucro. E logo em seguida, o que ela fez? Vendeu a solução. Ela cobrou fortunas prometendo segurança, enganou milhões de pessoas e deixou todo mundo na mão. Ela usou as vítimas, fez experimento com todo mundo, fez humanos de cobaia, sem consentimento, sem ética e sem consequência alguma. E antes que você diga alguma coisa, Rodrigo, isso nunca vai acontecer na vida real. Meu amigo, isso já aconteceu. Presta atenção. A 1932 a 1972, experimento Tuskegee. Eles infectaram homens negros com o vírus da sífilis, prometeram tratamento gratuito, nunca trataram ninguém e ainda ficaram olhando as pessoas morrerem por 40 anos. África nos anos 70, Nestlé e a fórmula infantil. Eles convenceram as mães de que a fórmula era melhor que o leite materno, deram amostras grátis ali pra todo mundo. As mães pararam de amamentar, depois eles cobraram uma fortuna por essa fórmula. Resultado, dezenas de bebês ali morreram de desnutrição. Anos 50 e 90, tabaco e o câncer. As empresas sabiam que o cigarro causava câncer, esconderam os estudos por décadas, pagaram os médicos para mentir e o resultado é que milhões de pessoas morreram e ainda morrem por isso. Anos 2000, a crise dos opioides nos Estados Unidos. A Pharma disse que o Oxycontin não viciava. Milhares de médicos receitavam aquilo a rolé. O resultado foi que mais de 500 mil pessoas morreram de overdose. As empresas pagaram uma multa ali e continuaram vendendo. Conseguiu perceber o padrão? O lucro, ele sempre vem primeiro que as vidas humanas. Sempre. Quando não existem limites, quando não existem regulamentações ou qualquer tipo de consequências, as empresas fazem qualquer coisa e Fallout mostra exatamente isso. E aqui que tá a parada mais assustadora. A Vault-Tec não é a exceção, ela é a regra. Hoje as Big Techs te rastreiam 24 horas por dia. Elas sabem o que você compra, o que você assiste, o que você lê, o que você pensa e ainda por cima vende esses dados. Eles manipulam o algoritmo para te viciar. As Big Pharmas lucram com doença. Eles não curam nada, eles tratam. Porque paciente curado é cliente perdido. E sabe o que todas essas empresas têm em comum? Nenhuma delas foi punida de verdade. Multa de milhões para quem fatura bilhões? Fala sério. A Vault-Tec causou o apocalipse e se manteve no controle porque o poder não desaparece, ele só muda de forma. Se liga só, Fallout está acontecendo exatamente agora, porque enquanto eu escrevia esse roteiro, os Estados Unidos estavam invadindo a Venezuela. Oficialmente a operação era para capturar o Nicolás Maduro, libertar o povo venezuelano, restaurar a democracia. Bonito demais de falar isso, né? Não, bom, bonito até você ver a nota presidencial. O presidente Donald Trump falou que agora vai assumir as reservas de petróleo da Venezuela. E também nós conseguimos apreender petróleo venezuelano para trazer para solo americano, porque eles retiraram isso, eles roubaram bilhões de dólares do nosso petróleo. Agora você acha mesmo que ele queria libertar o povo venezuelano? Garantir eleições livres? Faça-me um favor, esse velho aí queria tomar petróleo com Red Bull, percebeu? Não é sobre o Maduro, liberdade, povo livre, democracia, nunca foi. Sempre foi sobre os mais de 300 bilhões de barris que tem lá. Isso representa mais de 17% de todas as reservas globais. Vem comigo e deixa eu te mostrar um padrão. Afeganistão 2001. O pretexto era caçar os terroristas, mas na realidade a gente sabe que era pelo controle de gás natural e o ópio. E o resultado disso foi mais de 20 anos de guerra e o Talibã de volta ao poder. Iraque 2003. O pretexto foi interceptar armas de destruição em massa, mas na realidade a gente sabe que foi pelo controle do petróleo. E o resultado disso foi que a gente teve mais de 1 milhão de mortos e o petróleo acabou na mão de empresas americanas. Líbia 2011. O pretexto ali foi proteger os civis do Gaddafi, mas a gente sabe que foi pelo controle do petróleo e do ouro, e o resultado disso foi que o país acabou com um estado falido com a puta
crise humanitária, e a Venezuela em 2026, a gente sabe que eles não queriam libertar ninguém, eles só queriam assumir o controle do petróleo. E o que vai acontecer agora? Segue o canal aí pra você ficar por dentro dos próximos capítulos, vem comigo. Conseguiu perceber como o padrão é sempre o mesmo? Uma superpotência invade um país mais fraco aí sobre um pretexto humanitário, mas o real objetivo sempre vem depois: recursos. E não, só pra você saber, eu passo longe de defender qualquer tipo de organização. Esse escroto do Maduro mereceu porque é pilantra. Eu não tô aqui defendendo nada e nem ninguém. Eu tô aqui dizendo como um padrão claro funciona. Quando um país tem algo muito valioso e ele não se alinha com os interesses dessas grandes potências, cedo ou tarde aí a liberdade deles tem que ser restaurada. É sempre assim. E Fallout mostra exatamente isso. A Voltec não destruiu o mundo por maldade, ela destruiu porque a guerra é lucrativa. Os Estados Unidos não invadiram a Venezuela e porque eles são bonzinhos, eles invadiram porque a invasão é lucrativa. Sabe o que é realmente assustador nessa parada? Ninguém mais tenta esconder nada. Antigamente, pelo menos, eles tentavam fingir. Hoje em dia eles dizem: ah, nós vamos assumir o controle do petróleo deles e foda-se. E eles falam abertamente isso porque sabem que ninguém vai fazer nada. Fallout mostra as grandes corporações que causam os apocalipses e depois vendem a solução, e isso não é ficção, é modelo de negócio. Eles criam um problema, guerra e instabilidade, e depois vendem a solução, intervenção e reconstrução. Controlam os recursos, petróleo, minerais. Venezuela hoje, Iraque ontem, próximo país amanhã, e o padrão nunca muda, e não muda porque funciona. E no final das contas, o que tanto Fallout quer dizer? Que sem limites, grandes corporações destroem tudo, mas não por maldade, por lucro. Lucro é a única métrica que importa. O lucro não tem ética, e a Lucy descobriu isso. O Cooper foi destruído por isso, o Maximus virou isso, e a gente assiste isso acontecer. Fallout não é sobre o futuro, é sobre o agora. É sobre empresas que te rastreiam sem consentimento, lucram com a sua ansiedade, destroem um planeta, manipulam as eleições, viciam crianças em aplicativos e ninguém faz nada. A lição de Fallout não é cuidado com as bombas, é cuidado com quem lucra com o medo delas. Fallout te mostra um mundo onde corporações têm poderes absolutos e o resultado? Apocalipse, mas não nuclear, moral. Ama, elas ama e a Blaze jogando dinheiro na conta. Quando o lucro vale mais que vidas, quando empresas são maiores que governos, quando ninguém mais pode parar elas, todo mundo perde, menos elas. E enquanto você aí assistir esse vídeo, provavelmente mais um país aí foi invadido, mais um recurso foi assumido, mais uma guerra foi justificada, e a gente continua aqui assistindo. Mas ó, se esse vídeo fez você refletir sobre alguma coisa, deixa seu like aí e aproveita e deixa aí nos comentários também: Fallout é ficção ou é um manual? E pela sua audiência aí, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!